Bom, antes de arriar o malte, jogar o malte dentro da minha água, vamos conferir a temperatura para saber se chegou na temperatura que eu quero. Eu quero que chegue na temperatura de 65 graus. Tá? Então a gente mexe um pouco. Para quê? Para garantir que você está fazendo leitura da água homogênea. E aí a gente faz a leitura para saber se chegou na temperatura que eu quero. Já chegou, então agora a gente vai arriar o malte. Bom, arriei o malte, tá? Agora eu tenho que mexer, deixar esse líquido, essa maçaroca aqui homogênea, e eu vou medir a temperatura para ver se chegou a baixar. Enquanto eu estava arriando o malte, o fogo estava aceso, tá? Então agora eu mexo, só confiro a temperatura, sempre mexendo para deixar homogêneo. Beleza, já está corrigido. Fogo apagado. A partir do momento que chega na temperatura que você quer e você arreia o malte, você começa a contar o tempo dessa etapa da receita. Então nessa receita, a gente vai fazer uma rampa somente, de 65 graus, mas você pode fazer outras rampas e sempre que possível, vem e mexe o bagaço. Isso vai melhorar muito a sua eficiência de mostura. Por quê? Porque as enzimas que estão espalhadas ali, quando você homogeniza, você também homogeniza essas enzimas. Se você deixar somente parado aqui durante todo o tempo, esse malte ele vai compactando, e aí chega uma hora que a enzima vai ter dificuldade em atuar no meio dele. Então, quanto mais você mexer, mais você homogeniza isso. Um detalhe importante, a gente viu lá na aula teórica que você tem rampas de 50 a 55, 60 a 65, 70 a 75, mas eu recomendo até 72. Tá? Como é que eu faço esse controle? De 10 em 10 minutos eu venho aqui, olho o termômetro, se tiver baixado a temperatura de 65 para 60, por exemplo, acende o fogo e corrige a temperatura, sempre mexendo o bagaço. Toda vez que o fogo estiver aceso, mexam o bagaço. Isso vai evitar que o bagaço fique em contato com o fundo da panela e caramelize, tá bom? Então agora, a gente vai somente controlar esse tempo da mostura, vai ficar 1 hora aqui. Vamos fazer o teste de iodo, vou mostrar para vocês o que é o teste do iodo no início da abraçagem, para vocês saberem como é que funciona. A gente vai fazer esse teste no meio e vai fazer esse teste no fim também da mostura, para a gente ver o resultado deles em várias etapas, tá bom? Vamos lá fazer o teste? Vamos lá. O que é o teste do iodo? Tintura de iodo, 2%. Uma plaquinha de porcelana, porque a placa de porcelana é fria. E ali tem o meu mosto. As enzimas, o que essas enzimas que estão contidas no malte vão fazer? Elas vão converter amido em açúcar. Tá? O teste do iodo, ele mostra se ainda existe amido contido no meu mosto. Por quê? Porque o iodo em contato com o amido, ele fica preto. Tem muita gente que confunde o teste do iodo falando assim, não ficou clarinho, não ficou clarinho, não ficou clarinho. Não vai ficar clarinho nunca. Nunca, jamais vai ficar clarinho. Porque a cor do iodo, que é um alaranjado, vai se misturar com a cor do mosto, que também tem cor. Então, clarinho não vai ficar. O que não pode acontecer? Não pode ficar preto. E o que vocês vão ver no resultado desse teste de agora é ficar preto. Em casa, vocês não precisam fazer esse teste agora, tá? Vocês só vão fazer esse teste no final da mostura daqui a 1 hora, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem ideia do que é o teste do iodo quando acusa iodo. Ele fica preto. Então, eu mexo um pouco. Tomem cuidado para não pegar grão. Peguem somente líquido, tá bom? Pinga umas gotas em uma das cavidades do teste de iodo. Opa, peguei grão aqui. Então vamos pegar de novo. Tá bom? E aí eu pingo 2, 3 gotas de iodo nessa cavidade. Observem que ficou preto. Realmente ficou preto. E qual é a cor do iodo? O iodo tem essa cor aqui, ó. Essa é a cor do iodo. Então, como ficou preto, o que está mostrando? Olha, só existe nesse caso aqui, muito amido para ser convertido. Quando chegar
quando a gente fizer esse teste mais lá na frente, vocês vão ver que ele vai ficar mais próximo da cor do iodo. Até que vai ficar, daqui a 1 hora, a cor do iodo dissolvida com a cor do mosto. Beleza? Esse é o teste do iodo. Agora a gente vai passar um tempo, vou tampar essa panela para aproveitar a temperatura dela e vou colocar a minha água de lavagem de bagaço para esquentar nessa outra panela já também. Vamos lá? Bom, galera, lembra que eu falei que a gente tem que ficar de olho na temperatura? Fiz uma medição da temperatura, chegou nos 60 graus e agora eu estou corrigindo. Então o fogo está aceso, estou com o meu termômetro na minha colher. Lembra, toda vez que o fogo estiver aceso, tem que mexer o bagaço. Então faço essa correção até chegar aos meus 65 graus de novo. Quando chegar, eu desligo o fogo e tampo a panela novamente. Enquanto isso, a minha água de lavagem de bagaço também já está esquentando, que a gente vai precisar dela mais tarde, tá bom? Essa leitura de temperatura tem que sempre ser feita para não passar daquelas faixas de 50 a 55, 60 a 65, 70 a 72, ok? Terminando aqui, eu termino, desligo o fogo, tampo a panela e o pau quebra normalmente. Pessoal, já passou meia hora que eu estou cozinhando meu grão, tá? Então eu vou refazer o teste do iodo só para vocês poderem ver a diferença. De novo, vocês não precisam fazer isso agora, só vão fazer no final. É só uma forma didática de mostrar a conversão do amido em açúcar. Então, de novo, eu pego, sem pegar grão, né? Tomando cuidado para não pegar grão, somente líquido, homogenizo ele bem antes, para ter certeza que está todo por igual. Vou colocar na segunda cavidade. E vou pingar o meu iodo. E aí vocês vão observar que já não ficou mais tão escuro. Já é uma cor mais clara, já está entre o preto e a cor do iodo. Beleza? Mas no final na mistura a gente vai fazer novamente o mesmo teste, para mostrar como é que foi toda a conversão do amido em açúcar. Bom, nosso processo de cozimento do grão já deu 1 hora, então eu vou fazer novamente o teste do iodo, para a gente garantir que não tem mais nenhum amido para ser convertido. Novamente mexo para deixar bem homogêneo. Vocês só precisam fazer o teste neste momento, tá? Após o término da conversão. Dá 1 hora, por aí assim. Se por um acaso você fizer o teste e não der negativo para amido, você pega e deixa mais uns minutos, 5 minutos, 10 minutos e por aí vai. Tá? Mas geralmente com 1 hora já converteu tudo que tinha que converter. Então vou pegar aqui somente líquido. Vou pingar o iodo. Pronto. O iodo ficou, o meu teste ficou da cor do iodo. É isso que tem que acontecer. Acabou, não ficou preto, então significa que eu não tenho mais amido para ser convertido em açúcar. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos inativar a enzima. A gente vai subir essa temperatura para 76 graus para fazer o processo de inativação enzimática. O que esse processo garante? Ele garante uma repetibilidade na minha receita. Se eu não inativar essas enzimas, continuar no processo de clarificação, eu não vou conseguir repetir essa receita. Então, toda vez que termina o seu processo, que dá negativo para amido, você sobe para 76, 78 graus, isso sempre vai estar na receita, se não tiver tem que subir do mesmo jeito, e aí a gente inativa a enzima e passa para o processo de clarificação. Vamos lá fazer?